Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu descobri a melhor forma de encontrar e marcar suporte e resistência. No começo, galera, aquela forma tradicional, tá, de ficar marcando suporte e resistência, infelizmente, não funciona, cara. Pelo menos para mim não funcionou. Acredito que para a maioria também não funciona, que é aquela maneira de ficar marcando aqueles pontos que o mercado para e começa a subir ou para e começa a cair. Só que essa forma de ficar marcando, encontrando suporte e resistência, não gera resultado. E por que não gera resultado? Porque simplesmente o mercado não trabalha dessa forma. Por exemplo, em uma tendência de alta, o mercado ele não vai voltar naquele ponto que ele parou e marcou como um suporte. Ele não vai voltar ali, simplesmente porque está em tendência de alta. Na tendência de baixa é a mesma coisa. O mercado ele não vai voltar naquela última resistência. Então não adianta você marcar ela, porque ele não vai voltar lá, porque ele está em tendência de baixa. Ele sempre vai romper o último suporte e continuar caindo. Então essa maneira tradicional de marcar, né, de encontrar e marcar suporte e resistência acaba não funcionando. Primeiro, porque não é eficiente, tá? Literalmente isso, não é eficiente e por consequência não dá resultado, ok? Aí a galera vem e fala assim: ah, mas em mercado lateral? Cara, até no mercado lateral tem que se levar algumas coisas em conta. Esse movimento, os movimentos laterais, ele normalmente, tá, turma? Em grande parte das vezes, eles estão é, dentro de uma tendência, tá? Seja de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, tá? Que nem o ouro nesses últimos tempos, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas o ouro está passando, né? Passou, na verdade, por um processo ali de lateralização. Só que essa lateralização, né, esse movimento lateral, ele está dentro de uma tendência de alta, tá? Então, nesse caso, a galera marcaria ali a parte de cima para vender e compraria na parte de baixo, que é o suporte. A parte de baixo, beleza, era o correto a se marcar para poder trabalhar ali. Porém, esse lance dessa forma tradicional de marcar não vai servir, cara. Agora eu vou te mostrar a forma com que eu comecei a ver que funcionava e acabei implementando no meu método, tá, turma? Vai parecer agora um pouco simples demais, mas é o simples que funciona, tá? O que eu comecei a fazer, turma? Eu comecei a notar que o mercado, principalmente em tendência, ele sempre para na média, tá? Não é no último suporte, não é no sinal, é na média, tá? Por exemplo, uma média de 20, ok? Aqui eu não vou entrar a fundo sobre qual média, tá? Mas é só para você entender que o mercado em tendência, ele vai parar na média. A média de 20 ou de 34 eu gosto bastante, ou a de 50, mas enfim, o suporte que você tem que ficar de olho é a média em uma tendência de alta, tá? E a média também em uma tendência de baixa. Aí quando você vê o mercado lateral, você está ali num gráfico de 4 horas ou um gráfico diário que seja, você viu o mercado lateral, identificou o mercado lateral, o que você vai fazer? Aumenta o tempo gráfico e encontra a média principal no tempo gráfico maior e localiza a região dessa média. Por exemplo, você está num gráfico de 4 horas. Tá num gráfico de 4 horas, o mercado ficou lateral. Aí você fala, pô, mas e agora? Para onde será que vai? É fácil. Aumenta o tempo gráfico. Coloca num gráfico de um gráfico semanal, por exemplo. Observa no gráfico semanal a seguinte localização, tá? O seguinte ponto: média de 20 no gráfico semanal ou média de 9. Se você olhou num gráfico semanal e viu que o preço está trabalhando abaixo da média, significa que essa congestão, esse movimento lateral do 4 horas, você deve dar prioridade para as vendas. Por quê? Porque o gráfico semanal está caindo, está abaixo das médias, tá? Então toda vez que você ver um mercado lateral, você vai aumentar o tempo gráfico e vai olhar o preço em relação à média. Se está muito longe, se está muito perto, se está, né, se a média está apontada para baixo ou para cima, tá? Então isso são coisas importantes. Não adianta querer ficar marcando suporte e resistência da forma tradicional, porque não vai funcionar, tá? A melhor forma de fazer esse tipo de coisa é encontrar as médias móveis, tá, turma? Vou te dar aqui um conjunto de médias que vai te ajudar bastante. Coloca no gráfico diário
a média de 20 exponencial e a média de 50 exponencial no gráfico diário. Se o mercado estiver em tendência de alta, você vai usar a média de 20 como suporte. Se você estiver olhando num gráfico de 4 horas, tá? Que é um gráfico que a galera gosta bastante, o que você vai fazer? Você pode usar também a 20 e a 50. Só que o que eu sugiro que você faça é quanto menor o tempo gráfico, maior a média móvel. Tá? Então, num tempo gráfico de 4 horas, eu utilizaria, por exemplo, uma média de 80 com uma média de talvez de 200, tá? Talvez seria ali a combinação melhor. Por quê, Alan? Porque não adianta você colocar médias rápidas em tempos gráficos pequenos, porque esses tempos gráficos pequenos, eles são uma parte, tá? Um fractal de um tempo gráfico maior. Então, por exemplo, você vê ali um gráfico diário subindo, né, uma tendência de alta, aí o gráfico diário começa a voltar para a média de 20. O que vai acontecer? Vai ter ali, ó, 2 ou 3 dias de queda. Esses 2 ou 3 dias de queda vai fazer com que o gráfico de 4 horas, por exemplo, passe abaixo das médias, tá? Se você estiver usando médias curtas, né? No caso, a 20 e a 50. Então, essa mudança de direção do preço com as médias no tempo gráfico pequeno vai te fazer operar contra a tendência do gráfico maior, tá? E isso é um erro. Por isso que eu te falo que quanto menor o tempo gráfico, maior precisa ser a média móvel, senão vai te atrapalhar, vai te dar informação que não vai servir para nada e você vai voltar naquela estaca zero de ficar procurando suporte de resistência que nem louco e daquela forma tradicional não gera resultado. Infelizmente não gera resultado, tá? Olha só, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E faz o teste, cara. Faz o teste, coloca ali algumas médias móveis, tá? No seu gráfico diário ou no gráfico semanal, por exemplo. E tenta sempre marcar essa região, tá? Faz até um estudo aqui com o histórico do gráfico e veja, tá? Esses momentos em que o semanal, por exemplo, bateu na 20 ou bateu na 9 e faz isso também, esse estudo, no gráfico diário, tá? Veja quando o gráfico diário bateu na média de 20, olhe para você ver o quão importante é essa média, tá? Tanto para suporte em uma tendência de alta, tanto para resistência em uma tendência de baixa, tá? Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, acha que esse vídeo vai fazer diferença para alguém, cara, envia pelo WhatsApp ou pelo próprio Instagram, tá? Para divulgar um pouco mais, tá, galera? Vamos realmente compartilhar boas informações, tá? Eu vejo muito lenga-lenga aqui no YouTube que não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Muito pelo contrário, vai fazer várias pessoas passarem por o que eu passei, talvez pelo que você está passando, né? De ficar batendo cabeça, não ter resultado, sempre procurar métodos diferentes, ativos diferentes, tempos gráficos diferentes e nunca chega a lugar nenhum, tá? Mas é isso aí, turma. Compartilha o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal.